E aqui cabe também uma observação, eu acho, Thiago, de pensar aquela história de sair do espectro, né? Ah, sim. Que às vezes aparece, não, eu acho que saiu, né? Que não tem mais o diagnóstico. Isso não existe, né? Porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, que é algo que não existe cura. O que a gente tem sim, tratamentos muito que trazem, assim, para o desenvolvimento dentro do esperado, tem várias formas de pensar, construir essa criança ter toda a funcionalidade que se espera, mas é algo que perdura ao longo do desenvolvimento, ao longo da vida, e que tem que ser olhado, né? Então, por mais que a gente consiga ter essa funcionalidade, não se perde o diagnóstico. O que acontece é que é muito bem trabalhado, né? E a gente não existe mais essa questão da perda de autonomia, da necessidade de depender de alguém, né? O suporte é mínimo, né? Então... Mas o principal motivo que eu vejo, inclusive, para isso, de não perder o diagnóstico, sabe, Morgana, é até o seguinte: muitos dos nossos adultos com autismo têm dificuldades específicas. Muitos deles, por exemplo, passam em concurso público, mas não conseguem manter a interação social necessária e, às vezes, perde a oportunidade de trabalho, ao invés de ser recolocado numa função que faça mais sentido para as habilidades dele. Não, mas é inteligente, está fazendo isso porque não quer trabalhar? Não. Outra coisa, muitos dos nossos adultos com autismo são mais ingênuos do que a média. Por exemplo, eu conheci uma adulta com autismo recentemente, brilhante, leve, que veio, inclusive, me perguntar se achava que valia a pena buscar o diagnóstico de autismo porque ela tinha sofrido abuso sexual. E isso era uma das coisas que mostraria, inclusive, assim, que no final das contas ela era uma pessoa vulnerável, não tinha julgamento suficiente, e não tinha mesmo. Ela entendeu o que estava acontecendo do ponto de vista social. Porque quando ela percebeu, já estava na situação, e ela não tinha entendido que estava caminhando para aquela situação. E aí a pessoa forçou a barra depois. Então, assim, isso é uma questão que muitas vezes oferece um pouco de proteção para a pessoa. Outra coisa, assinou um contrato, mas eu sou uma pessoa que tem um nível de ingenuidade muito maior do que a média. Eu não sei o que está querendo dizer naquilo, eu não sei que você está tentando me prejudicar. E muitas vezes você consegue, com o diagnóstico de autismo, inclusive mostrar que aquele contrato não pode ser válido, porque a pessoa não tem condição de compreender aquele tipo de nuance e não pode responder por ela mesma naquele sentido. Então, se você perde o diagnóstico de autismo, e aí? Como é que é o futuro? E outra, e a gente não sabe como é que vai ser o tratamento no futuro. E se tiver algum tratamento específico que seja genético, que cause reversão, por exemplo, em algumas coisas que podem ser mais graves, que possam oferecer prejuízos, dificuldades para a vida da pessoa e que só possa ser acessado para quem tem um diagnóstico. E outros benefícios, por exemplo, carro PCD, não é? Às vezes você precisa de um carro que tenha um nível de dificuldade de condução menor, porque você não tem o mesmo nível de habilidade de gestão de ambientes complexos. E aí um carro, por exemplo, automático pode facilitar. E aí você não tem grana para comprar um automático, mas se você usar um PCD, por exemplo, talvez você já consiga. Então, assim, a gente não cabe a gente fazer esse julgamento. No futuro, é o nosso filho que vai poder decidir ou não que ele quer revelar ou não quer revelar, que ele quer falar sobre isso ou que ele não quer falar sobre isso, né? Agora, a gente tirar, né, porque é um diagnóstico comportamental, os comportamentos já estão abaixo do limiar, e a gente simplesmente vai lá e modifica, a gente não sabe, porque à medida que vai avançando, as características são outras. Né? Isso é uma coisa interessante também, tu falando agora de adulto, eu lembrei de um atendimento que eu fiz para um adulto jovem, assim, no espectro, que daí também veio, olha, eu acho que eu tenho isso, trouxe características, e tinha um trabalho onde ele trabalhava sozinho, numa sala, e ele tinha uma questão sensorial muito importante, tátil.
e ele não conseguia usar a máscara ao longo do trabalho. Ele ficava isolado numa sala, mas existia uma dificuldade da empresa, porque existe uma norma, ele não podia ficar sem a máscara. E ele falou, eu não me importo, ele falou, eu não vou no mercado sem máscara, é horrível para mim, mas eu entendo, tenho que me proteger também. Mas eu tô sozinho na minha sala, eu queria poder ficar, porque é horrível, eu não consigo fazer meu trabalho e me concentrar com aquilo, parece que eu tô sendo espinhado, né? E daí ele veio, enfim, outra questão, são questões que vão aparecendo, né? Mas uma coisa importante também, a gente está falando de adulto, mas pensando em níveis, assim, uma das coisas que para mim acontece muito é que às vezes a criança chega para avaliação, e a avaliação é um processo que nem a gente conversou, é bem artesanal, precisa de um tempo, avaliar, conversa, entrevista a família, ver a criança, né? Daqui a pouco precisa passar por protocolos de avaliação, e a gente tem uma fotografia. E daqui a pouco, começando a intervenção, tu vai modificando um pouco a percepção. Isso é bem interessante, porque quando tu começa a pensar aqui numa intervenção precoce, né, a família se dá conta das dificuldades, e daí às vezes um nível moderado, a gente começa a se dar conta que ele é severo, porque ele até então é aquilo que eu falei, é a criança que tem tudo na mão, que tem algum recurso, e daí tu começa a estruturar o tratamento, ele não tolera, tem questões comportamentais, aí aparece assim, agitação, agressividade. Então, uma das conversas que eu tenho sempre com as famílias é isso, assim, de que a gente está falando de desenvolvimento, mais do que diagnóstico. E que a gente tem que pensar, porque não importa se daqui a pouco a gente entende que não é TEA, tá? Não tem, por exemplo, comportamento restrito, tá? Tem prejuízo na comunicação e na interação e não fecha o critério. Eu não vou deixar de fazer a intervenção nessa criança, sabe? Porque não fecha. Ou, enfim, é muito sutil a questão do comportamento restrito, a gente está pensando, né, algo ali no transtorno da comunicação, mas são questões que a gente tem que entender, assim, dentro do desenvolvimento, mais do que rotular, assim, sabe? Eu sei que isso é importante e é uma base do tratamento. O diagnóstico, assim, eu acho que tem um momento da conversa, e é importante, porque essa criança vai precisar entender que ela tem características que vão ser diferentes mediante algumas situações, para desenvolver habilidades, para saber, né, como trabalhar, como se inserir, falar isso na família. Isso é uma coisa que a gente precisa muito fazer. Mas lá no início a gente tem que pensar também assim no desenvolvimento de forma geral, sabe?